Boa noite, pessoal. A aula vai começar já já. A nossa aula de fisiologia, só para lembrar, vai ficar para o dia sábado. Deixa eu ver que dia vai ser aqui. Sábado, provavelmente dia 12. Dia 12. Aí a gente vai começar, a aula está sendo gravada aqui. Quem não puder assistir agora pode assistir depois, ou vocês podem assistir depois a aula novamente, né? Caso alguém queira reassistir. A Osiara vai dar início. Aí qualquer coisa, qualquer dúvida durante a apresentação dela, vocês podem levantar a mãozinha aqui, ou mandar mensagem no lugar que manda mensagem aí, que a gente vai estar tirando as dúvidas de vocês. Ou pode estar abrindo também o microfone, porque eu não vou estar vendo, né? Eu vou estar apresentando a tela. Peraí, deixa eu começar a apresentar aqui. Iago, tá aparecendo aí? Sim, tá, para mim tá aparecendo aqui. Tá. Então, gente, a gente vai começar com o ciclo de Krebs, transporte de elétrons e fosforilação oxidativa, e vai finalizar com o metabolismo de nitrógeno, que é mais a parte inicial que a professora passou. Bioquímica é uma matéria muito teórica, muito chata, muito extensa, muito cansativa. Então, eu tentei pegar realmente os pontos importantes que a doutora passou na aula, porque para não ficar uma aula muito extensa, porque querendo ou não, todos os assuntos são um pouco grandes. A gente vai começar com o ciclo de Krebs. O que é o ciclo de Krebs? Ele vai ser uma ruta metabólica que vai oxidar, ou seja, vai causar perda de elétrons da acetil-CoA. Com isso, ele vai liberar energia em forma de GTP e vai ter dois transportadores trabalhando para ele, o NADH e o FADH2. Essa ruta ela é anfibólica, ou seja, ela produz reações tanto catabólicas quanto anabólicas. Ela é a segunda etapa do processo da respiração celular. Primeiro é a glicose, daí ciclo de Krebs e finaliza com a fosforilação oxidativa. Ela vai consistir no quê? Ela vai fazer a quebra da glicose em duas moléculas de piruvato. Esse piruvato, ele vai sair lá da glicose e vai seguir para dentro da mitocôndria, onde ele vai ser convertido em acetil-CoA. No final, vai começar o ciclo de fosforilação oxidativa. Aonde ela ocorre? Ocorre na mitocôndria. O rendimento total dela é de 3 NADH, um FADH2 e um GTP. Os pontos importantes que a doutora passou foi que essa ruta ela produz a maior parte do CO2. Para a oxidação de uma molécula de glucosa é necessária 2 voltas no ciclo. Então, o rendimento ele vai praticamente dobrar. Vai ficar com 6 NADH, 2 FADH2 e 2 GTPs. Essa ruta ela vai produzir intermediários metabólicos, que é citrato, alfa-cetoglutarato e oxalacetato, e ela precisa de vitaminas hidrossolúveis lá do complexo B, que é por onde ela produz a energia. E a gente vai ver agora quais são as vitaminas. As vitaminas do complexo B, a gente vai ter a B1, que é a tiamina, ela vai ser usada na descarboxilação do alfa-cetoglutarato. A B2, que é a riboflavina, ela vai usar em forma de FAD e vai ser um cofactor de succinato desidrogenasa. A B3, que é a niacina, ela vai ter duas moléculas diferentes fazendo a mesma função e vai ser usada para formação de NADH. E a B5, que é ácido pantoteico, que é uma das mais importantes, porque a parte estrutural da B5 forma a coenzima A, que a gente já viu que está por quase todas as rutas. Então, B1, tiamina, alfa-cetoglutarato, B2, riboflavina, FAD, succinato desidrogenasa, B3, niacina, NADH e B5, ácido pantoteico, coenzima A. Na prova, a doutora disse que ela não vai perguntar B1, B2, B3, ela vai perguntar os nomes dela mesma.
Então, vai ser tiamina, riboflavina, niacina e ácido pantotênico. Ciclo de Krebs. Ele vai ocorrer em 8 passos e 2 fases. A fase 1 vai ser a oxidação, que vai do passo 1 ao passo 4. E a fase 2 vai ser a recuperação ou regeneração, que vai do passo 5 até o passo 8. Deixa eu colocar meu negocinho aqui para funcionar. Aqui. Passo 1. O oxalacetato, ele vai possuir 4 carbonos. E ele vai se unir ao acetil-CoA, que tem 2 carbonos. Então, 4 carbonos com mais 2 carbonos forma 6 carbonos, que vai formar o citrato. Essa reação, ela vai ser irreversível. Quando isso acontece, a união do oxalacetato com o acetil-CoA vai se liberar, esse CoA, ele vai sair, e ele vai se reciclar de novo na ruta do ciclo. Depois dessa união, o citrato sintasa, que é a enzima que faz isso, ele é inibido pelo próprio citrato. Então, quando acontece a união, o citrato ele vem aqui no citrato sintetasa e inibe ele. Passo 2. Deixa eu pegar essa bagaça. Opa. Passo 2. Aqui a gente vai ter o citrato. Ele vai se isomerar a uma molécula intermediária chamada cis-aconitato. Essa aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles não vão ter as mesmas propriedades químicas, ou seja, as propriedades químicas vão ser diferentes, mas eles vão possuir a mesma forma molecular. Vão ter a mesma quantidade de átomos nos elementos químicos. Depois dessa isomeração, nesse cis-aconitato, por desidratação, porque ele perde água, ele se transforma em isocitrato, por reidratação, ou seja, ele ganha água novamente. Essas duas transformações é feita pela enzima aconitasa, e ele se transforma em isocitrato. Passo 3. O isocitrato agora ele vai se transformar em alfa-cetoglutarato, por meio do isocitrato desidrogenasa. Aqui vai se formar o primeiro transportador de elétrons de alta energia, o NADH+, do ciclo. E vai ocorrer essa geração de CO2 pela desidrogenasa ligada lá no NAD+. O que quer dizer isso? Quando o isocitrato desidrogenasa ele se liga, ele vai liberar o CO2. Aqui, essa flechinha, ela tá errada. Na verdade, é o NDA+, que ele vai se transformar em NDH+. Então, vamos colocar aqui NADH. O primeiro é no passo 3. Vamos para o próximo passo. Passo 4. Agora, o alfa-cetoglutarato, aqui. O alfa-cetoglutarato, por meio da introdução desse CoA e pelo complexo alfa-cetoglutarato desidrogenada, vai se transformar em succinil-CoA. Aqui a gente vai liberar o segundo transportador, que é o NADH e o CO2. Então, o NADH foi liberado no passo 3 e foi liberado no passo 4. NADH, passo 3, passo 4. Passo 5. A succinil-CoA, pela enzima succinil-CoA sintetasa, ela vai liberar o succinato. Essa energia liberada pela quebra desse CoA, vai quebrar esse CoA, vai se unir a um GDP. Esse GDP vai doar o seu fosfato até um ADP, onde vai formar o primeiro ATP. Essa etapa ela é conhecida como fosforilação a nível de substrato e é reversível. Então, o ATP ele vai se formar no passo 5. Tá aqui. ATP, passo 5. Agora a gente tem o succinato. Por meio do succinato desidrogenasa, forma fumarato.
Nesse ponto, participa o primeiro FAD+, para a formação do transportador FADH2, que é dependente de flavina. FADH2. Aqui, o succinato desidrogenasa, ele vai ser a única enzima do ciclo de Krebs que vai ser unida à membrana mitocondrial interna. Isso vai criar um nexo, uma ponte entre a formação de ATP, da cadeia de transporte de elétrons, e do ciclo de Krebs. Então, vamos botar FADH2. No passo 6. Chegamos ao passo 7. O fumarato, ele vai se hidratar, ou seja, ele vai receber uma molécula de água para formar o malato, pela enzima fumarato hidratasa, ou fumarasa. E esse passo é reversível. E isso é a única coisa que acontece no passo 7. Ele é o mais fácil que tem, o mais curtinho. Bora pro passo 8. O malato, ele vai se transformar novamente em oxalacetato. Por isso, ele é um ciclo, porque ele começa no oxalacetato e ele termina no oxalacetato novamente. E ele vai se transformar em oxalacetato por meio do malato desidrogenasa. Aqui vai participar o NAD+, para a formação de mais um NADH. O oxalacetato ele vai voltar no início do ciclo e vai começar o ciclo novamente com outra molécula de acetil-CoA. Então, aqui no NADH, a gente vai ter o 8 também. Deixa eu botar esse aqui para baixo. Então, o NADH ele é formado no passo 3, passo 8, passo 3, passo 4 e passo 8, o ATP no passo 5 e o FADH2 no passo 6. Anapleroses. O que é anapleroses? É a reposição dos intermediários do ciclo de Krebs, que serve para, eles se extraem para a biossíntese ou para a formação de outras moléculas. E como isso vai acontecer? Por exemplo, a gente tem aqui o lactato. O lactato, ele está lá na gluconeogênese. Ele vai entrar para o ciclo por meio de uma oxidação, ou seja, ele vai virar piruvato. Esse piruvato, depois da carboxilação, ele vira em oxalacetato, que é o que inicia o ciclo de Krebs. Então, o lactato, que é lá da gluconeogênese, ele entra no ciclo de Krebs através de piruvato e a carboxilação em oxalacetato. Isso é anaplerose, é a reposição dos intermediários do ciclo de Krebs. E esse foi o ciclo de Krebs. Alguém tem alguma pergunta sobre o ciclo de Krebs? Na verdade, depois, no final, quando a gente terminar todos os 3, a gente vai responder aquelas perguntas que a doutora passou. Eu tenho elas respondidas e a gente vai responder. Ela tem umas perguntas sobre o ciclo, sobre os 3, na verdade, né? A Thaisa quer perguntar. Eu tenho dificuldade para associar as vitaminas. No Vitamina? slide, porque no slide a professora não colocou o número. B1, B2, B3, ela só colocou os nomes. Se você puder só fazer a relação dos nomes com o número... Tu entrou depois que eu falei das vitaminas, então, né? Ah, desculpa. Entendi. Não, mas eu volto aqui sem problema, parei. Vitaminas. A gente vai ter a B1, que é a tiamina. Ela vai ser usada na descarboxilação do alfa-cetoglutarato. Então, B1, tiamina, alfa-cetoglutarato. B2, ela é a riboflavina. Ela vai ser usada para o FAD e para o succinato desidrogenasa. Então, B1, tiamina, alfa-cetoglutarato. B2, riboflavina, FAD, succinato desidrogenasa. A B3, ela é a niacina. Ela vai ser usada para a formação de NADH. A única coisa que tu tem que correlacionar. B3, niacina, NADH. E a B5 é a mais importante de todas, por causa que a estrutura da B5, ela forma uma parte da coenzima A. Então, B1, tiamina, alfa-cetoglutarato.
B2, riboflavina, FAD e succinato desidrogenasa. B3, niacina e formação de NADH. E B5, ácido pantoteico e coenzima A. E os inibidores, vocês já tinham explicado também? Não, a gente vai explicar depois. Tá bom, obrigada. Nada. Rose, Oi. a Thaís aí, a dificuldade é associar, tipo, o nome B5 ácido pantoteico, não é isso? Agora eu já entendi, porque estava na ordem, não começava com B1 no slide, mas tá tranquilo. Ela misturou, né, no slide, eu também percebi isso. Uma dica aí, Fadiflavina, NAD, niacina, e só faltou a tiamina, que a tiazinha é alfa. Isso. Uma dica aí é só lembrar desse B5 aí, o nome dele já fala ácido pantoteico. Panta lembra de penta. Penta é de 5. Ou seja, a gente já sabe o que é a B5. Aí só tem mais 3 para lembrar agora. Só mais 3. Então, transporte de elétrons e fosforilação oxidativa. Pontos importantes. Onde ele vai ocorrer? Ele vai ocorrer na membrana das mitocôndrias. Vai participar os complexos proteicos. Quais são eles? Complexo 1, 2, 3 e 4, coenzima Q, citrocromo C e ATP sintasa. Entre eles, a coenzima Q e o citocromo C são proteínas móveis, que elas vão poder se mover. E tem os dois transportadores que foram gerados lá no ciclo de Krebs, NADH e FAD2. NADH gerado no passo 3, 4 e 8, FAD2 no passo 6. Cadeia de transporte de elétrons. Ela vai ser uma sequência de complexos unidos à membrana mitocondrial interna. Cada um desses complexos ele vai estar formado por proteínas unidas a moléculas orgânicas. Os elétrons, NADH e FADH2, eles vão passar por esses complexos mediante algumas reações de oxidação, que é a perda de elétrons, e redução, que vai ser o ganho de elétrons, liberando energia pelo caminho. Então, enquanto eles estão passando por esses complexos, eles vão liberando energia. Essa energia ela vai ser utilizada para fazer o bombeamento de prótons até o espaço intramembranal. O espaço intramembranal, ele tem gradientes positivos, já a matriz mitocondrial, ela possui gradiente negativo. A acumulação desses prótons gera uma acidez nesse espaço intramembranal. Isso que a gente vai chamar de gradiente eletroquímico. O gradiente eletroquímico é a diferença entre as cargas elétricas e pH. Agora a gente vai falar de cada um desses complexos. A gente vai ter o complexo 1. Deixa eu ligar meu Big Night aqui de novo. Complexo 1. Ou NADH desidrogenasa. Lembrem sempre do nome, porque pelo que a doutora falou, ela não vai falar complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4. Ela vai falar pelos nomes. Então, NADH desidrogenasa é complexo 1. Ele vai ter proteína. Alguém falou comigo? Eu. Pode falar. Mas o complexo 1, ele tem, tipo, 4 nomes diferentes, não tem? Sim. Uhum. Só que eu perguntei pra ela qual que ela vai cobrar na prova. Eu botei só o que ela disse que ela ia cobrar. Tá bom. Obrigada. Mas, por via das dúvidas, dá uma olhadinha nos outros. Mas, pelo que ela me falou, ela ia cobrar esses aqui. Se cobrasse, se caísse, ela ia colocar esses aqui. Complexo 1, NADH desidrogenasa. Ele tem proteínas grandes em forma de L, com várias subunidades, nanana. Isso ela não vai cobrar muito. Ele vai conter FMN, que é a flavina mononucleótido, que vem derivado da vitamina riboflavina, que é a vitamina B2. Isso mesmo, galera. E 8 proteínas de ferro e azufre. O complexo 1, ele vai receber 2 NADH. Cada NADH, ele vai mandar 4 hidrógenos para a matriz mitocondrial, até o espaço intramembranal. Com isso, ele vai começar o gradiente eletroquímico. Lembra que eu acabei de falar que o gradiente eletroquímico é quando acontece essa acumulação de prótons
no espaço intramembranal, que daí vai ocorrer a diferença de cargas elétricas e pH, é aqui que ele vai começar. E ele vai mandar também 2 elétrons para a coenzima Q. As proteínas que têm essa coenzima derivada da riboflavina, a riboflavina é a vitamina B2, elas vão ser chamadas de flavoproteínas. Complexo 2, succinato desidrogenasa. Enquanto o complexo 1 ele recebia 2 NADH, agora o complexo 2 ele vai receber 2 FADH. O que ele vai fazer com esses elétrons? Ele não vai mandar para a membrana como ocorre no complexo 1. Ele não produz bombeio de prótons de hidrógeno. Ele vai passar esses hidrógenos para a coenzima Q. Essa transferência de elétrons vai ocorrer durante a conversão do succinato em fumarato lá no ciclo de Krebs que a gente viu antes. Então, complexo 1, ele vai receber 2 NADH. Cada NADH ele vai mandar 4 hidrógenos, aqui 4 hidrógenos para o espaço intramembranal e vai mandar 2 elétrons para a coenzima Q. Enquanto o complexo 2, ele vai receber 2 FADH2, lembra, complexo 2, FADH2, e não vai mandar os prótons para a membrana, ele vai mandar para a coenzima Q. Coenzima Q. Ou ubiquinona. A ubiquinona, aqui, a ubiquinona, ela é a forma oxidada da coenzima Q, ou seja, ela não possui elétrons. Ela pode existir de 3 formas: quinona oxidativa, quinol reduzido ou semiquinona. Ela vai receber 2 elétrons do complexo 1. Lembra que o complexo 1 ele manda 4 hidrógenos por cada NADH lá para a matriz mitocondrial e manda também 2 elétrons para a coenzima Q. E vai receber 2 elétrons do complexo 2, porque o complexo 2 não faz bombeamento de prótons para a mitocôndria. Então, ele vai receber 2 do complexo 1 e 2 do complexo 2. O glicerol 3-fosfato, que vem lá da glucólise, e o acil, aqui tá errado, tá, gente? É acil. E o acil-CoA também vai passar elétrons para a coenzima Q, através das flavoproteínas. Lembra o que é flavoproteína? São as proteínas que são ligadas à vitamina B2. Com esse ganho de elétrons, a ubiquinona, que antes era oxidada porque ela não tinha elétrons, agora ela tem vários elétrons. Então, em vez de ser ubiquinona, agora ela vai se chamar ubiquinol. Então, ubiquinol vai ser a forma... Ubiquinona, ela é a forma oxidada porque ela não possui elétrons. E a ubiquinol é a forma reduzida, porque ela possui os elétrons que ela ganhou. Ela ganhou de quem? Do complexo 1, complexo 2, glicerol 3-fosfato e acil-CoA. Agora, essa coenzima Q, ela tá cheia de elétrons. E o que ela vai fazer? Ela vai transferir alguns elétrons dela para o complexo 3, que ela vai atuar como se fosse uma ponte entre as flavoproteínas, que é lá as proteínas ligadas da B2, para o citocromos, que vai ser o que a gente vai ver agora. Complexo 3, ou citocromo BC1. Opa. O complexo 3, ele vai pegar esses elétrons da coenzima Q para o citocromo C. Ele só vai fazer um transporte de elétrons. Por isso que, eu estava até falando com o Matheus antes, é uma cadeia de transporte de elétrons. Um vai pegando para o outro e vai passando para frente. A complexo 1 e complexo 2 passa para Q, a Q passa para o 3 passa para o citocromo C e o C vai passar para o 4. É realmente um transporte de elétron entre as cadeias.
Então, agora ele vai pegar o complexo 3, ele vai transferir elétrons para o citocromo C e vai bombear mais 4 hidrógenos lá para o espaço entre as membranas. O citocromo C, ele vai apresentar um grupo hemo, que ele vai ser constituído por um anel de porfina, que é conteúdo de um átomo de ferro. Ele vai funcionar também como carregador de elétron móvel, pegando esses elétrons do complexo 3 e mandando para o complexo 4. Complexo 4, citocromo oxidase. Essa é a última enzima das cadeias de transporte de elétrons. Ela quem vai catalisar a passagem de elétrons do citocromo C para o oxigênio, ou seja, o complexo 4, ele vai catalisar a redução de O2 à água, H2O, junto com o bombeamento de prótons. Ele vai se encontrar no espaço intramembranal e amóvel. Então, dando um repasso entre os complexos, complexo 1 recebe 2 NADH, pega 4 hidrôgeno e manda lá para o espaço intramembranal. Como isso vai ocorrer? Vai começar a ocorrer o gradiente eletroquímico e vai mandar 2 elétrons para a coenzima Q. Complexo 2 vai receber 2 FADH2, ele não vai produzir bombeio de prótons, porque ele não vai mandar para a membrana, ele vai pegar esses elétrons e vai mandar para a coenzima Q também. A coenzima Q ela é em forma de ubiquinona, porque ela é oxidada, ela não possui elétrons. Agora que ela está recebendo elétrons de todo lado, ela pegou o elétron do complexo 1, pegou o elétron do complexo 2, pegou o elétron do glicerol 3-fosfato, do acil-CoA, ela está cheia de elétron e ela vai mandar para frente. Ela virou ubiquinol. Ela tem elétrons e vai mandar lá para o complexo 3. Mandando para o complexo 3, ele pega esses elétrons, manda para o citocromo C e manda 4 hidrógenos lá para o espaço entre as membranas, espaço intramembranal também. Citocromo C pegou esses elétrons do complexo 3 e mandou para o complexo 4. O complexo 4 pega esses elétrons do citocromo e passa para o oxigênio. Ele pega esse elétron, esse elétron manda para o oxigênio e transforma o oxigênio em H2O, com bombeamento de prótons. Ele se encontra no espaço intramembranal e é móvel. E os complexos foram esses. Ô, Ziara, pode repetir o 3, por favor? Qual? O 3. Rose, O 3? Rose, Oi. você tem alguma imagem que mostra a membrana com essas proteínas? Eu acho que ficaria Tem. melhor para entender. Deixa eu ver aqui. Ah, tá pro lado. Aqui. Deixa eu... Complexo 1. Complexo 1 recebeu NADH e mandou também para o complexo Q, que é esse aqui. Complexo 2 vai mandar só para o complexo Q, ó, tá vendo que ele não tem flechinha para cá, porque ele não manda para a matriz mitocondrial, ele vai mandar só para o complexo Q. Complexo 3, ele vai mandar para fora e vai mandar para o citocromo C, que vai mandar para o complexo 4, que vai mandar para o oxigênio transformado em água. Vocês querem que eu explique de novo os complexos? Não, eu queria uma dica de como não confundir esse monte de citocromo, porque o 3 tem citocromo, o citocromo C é um citocromo e o 4 tem citocromo. Eu errei essa questão no quiz da professora. Se alguém tem alguma dica para não confundir. Pensa assim, o citocromo C, ele vai ser depois do complexo 3. Alfabeto A, B, C. Citocromo BC é o complexo 3. Citocromo C vem depois. Pelo menos eu consegui fixar assim. Citocromo BC1 veio antes do citocromo C. O que sobrar é o 4. O que sobrar é o 4. Que é a oxidase. O que sobrar é o 4. É a oxidase porque ele vai transferir lá do O2 para o H2O. O que sobrar é o 4. Primeiro, A, B. Então, B é o 3, C é o C e o que sobrar é o 4. Pelo menos eu consegui gravar assim. Se alguém tiver alguma forma que... Já gravei, Ozzy. Já gravei. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um bagulhete.
Você tá com acesso ao WhatsApp, Ilse? Não. A Duda vai mandar uma imagem lá no grupo. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Vou tentar explicar do lado das imagens, para ver se facilita. Complexo 1. Ele vai receber 2 NADH e vai mandar 4 hidrógenos para a matriz mitocondrial, lá no espaço intramembranal. E vai mandar também 2 elétrons para a coenzima Q. Complexo 1, NADH desidrogenasa, por quê? Porque ele recebe 2 NADH. Vai mandar 4 para a matriz mitocondrial. Complexo 2. Aqui. Recebe 2 FADH2, succinato desidrogenasa. Ele não vai mandar nada para a matriz mitocondrial, ó, tá vendo? Não tá saindo nada dele. Ele vai mandar só para onde? Só para o complexo Q. Ele não produz bombeio de hidrógenos. Isso foi uma das questões que ela colocou naquela listinha dela também. Ela só vai mandar para o complexo Q. Complexo Q em si. Tão pequenininho, faz tanta coisa. Ele é só meio que uma ponte que vai ligar as flavoproteínas, que são essas duas aqui. Por que são flavoproteínas? Porque elas vão se unir à vitamina B2. Então, elas são flavoproteínas. Ele vai receber esses elétrons do 1 e do 2, vai deixar de ser ubiquinona, porque ubiquinona é a forma oxidada, que não possui elétrons. Agora, como ele tem vários elétrons, ele vai se passar a chamar ubiquinol. Vai pegar esses elétrons e vai fazer o quê? Vai mandar lá para o 3. Mandou para o 3, vamos para o 3. Complexo 3, citocromo BC1. Ele vai pegar esses elétrons da coenzima Q, vai passar para o citocromo e, ao mesmo tempo, vai mandar 4 hidrógenos lá na matriz mitocondrial também, no espaço intramembranal, na verdade. Ajudando também a ter aquele gradiente eletroquímico, que vai ser a diferença entre as cargas elétricas e o pH. Depois a gente vai ter o citocromo C, que ele vai ser meio que só uma ponte, ele vai pegar esses elétrons do 3 e vai jogar lá para o 4. E por último, a gente tem o 4, citocromo C oxidasa. Ela vai ser a última enzima da cadeia de transporte de elétrons. Ela vai catalisar essa passagem de elétrons aqui do citocromo C para o O2. Ela vai trazer daqui e vai passar lá para o O2. E vai transformar o O2 em H2O. Junto com o bombeamento de prótons. Por quê? Porque aqui está saindo mais 2 hidrógenos. Ela vai se encontrar no espaço intramembranal e é amóvel, ela pode se mover entre a membrana. Isso aqui é mais decorebinha, na verdade, né? A coenzima Q, que é essa pequenininha aqui, e o citocromo C, que são os dois pequenininhos, eles vão ser as proteínas móveis, vão ser o que eles vão poder se movimentar. O que vocês acharam das coenzimas? Vocês querem que eu repita de novo os complexos? Sim. Bora. Primeiro, complexo 1. Ele vai receber 2 NADH. Ali em cima, que ele é uma proteína grande, em formato de L, essas coisas, vocês não precisam ficar muito gravar isso, não. A única coisa importante que tu tem que saber do complexo 1, recebe 2 NADH. Cada NADH vai transferir 4 hidrógenos da matriz mitocondrial para o espaço intramembranal. Isso vai começar o gradiente eletroquímico. O que é o gradiente eletroquímico? É a acumulação desses prótons gerando uma acidez nesse espaço intramembranal. E vai ocorrer o quê? A diferença entre cargas elétricas e pH. Eu acho que eu tenho um negócio aqui. Deixa eu ver. Que eu tinha um desenho.
Aqui. Gradiente eletroquímico. Aqui, como vai ter um aumento de hidrógeno por tanto prótons que tá sendo jogado lá no espaço intramembranal, vai ocorrer uma acidez. O pH ele vai ficar mais ácido. Por isso que vai ser a diferença entre cargas elétricas, porque está jogando muita carga elétrica positiva lá para dentro, e vai ser a diferença entre pH também, porque o pH vai ficar ácido. Então, gradiente eletroquímico, diferença entre cargas elétricas e pH, pela acumulação desses prótons lá no espaço intramembranal. Bora voltar aqui. Complexo 1 recebe 2 NADH, cada NADH joga 4 hidrógenos para a matriz mitocondrial. E também vai jogar 2 elétrons para a coenzima Q. Então, jogou 4 para fora, jogou 2 aqui para a coenzima Q. Complexo 2. Enquanto o 1 recebe 2 NADH, o 2 vai receber 2 FADH. Ele não vai jogar nada para fora, ó. Não tem nenhuma flechinha, porque ele não vai jogar nada para fora. Ele não produz bombeio de prótons na matriz. Para onde que ele vai colocar esses elétrons? Lá para a coenzima Q de novo. Então, a coenzima Q está recebendo 2 elétrons. 2 elétrons do complexo 1, mais 2 elétrons do complexo 2. Coenzima Q. Antes de receber esses elétrons, ela era chamada de ubiquinona, que é a forma oxidada. Lembra de oxidação e redução? Oxidação não possui elétrons, ou é a perda de elétrons, no caso aqui ela não possui, e redução, ela vai ganhar elétrons, é o ganho de elétrons. Então, agora que ela está ganhando 2 elétrons do complexo 1, mais 2 elétrons do complexo 2, ela passa a se chamar ubiquinol, que vai ser a forma reduzida dela, porque agora ela tem elétrons. Além do complexo 1 e do complexo 2, ela vai receber elétrons também do glicerol 3-fosfato, que vem lá da glucólise, não sei nem o que ele está fazendo aqui, só para atrapalhar a nossa vida, e do acil-CoA. Ela está cheia de elétrons agora. Ela que não tinha nenhum, agora está cheio. E o que ela vai fazer? Ela vai passar para frente também. Então, ela vai pegar alguns elétrons e vai mandar lá para o complexo 3, que é esse grandão aqui. Mandou para o complexo 3, que é o citocromo BC1, ele vai pegar esses elétrons que ele recebeu da coenzima Q e vai mandar para onde? Lá para o citocromo C, que é o outro pequenininho. Ele vai bombear esses elétrons para o citocromo C e também vai mandar 4 hidrógenos para fora. Então, só o complexo 3, o complexo 1 e o complexo 4 que mandam hidrógenos para a matriz mitocondrial. Os outros não mandam. 1, 3 e 4. Agora que eu estou aqui no citocromo C, ele pegou os elétrons do 3, ele vai mandar para onde? Para o 4. Lá vai ele de novo para o 4. O 4 vai ser a última enzima dele. Ele vai catalisar essa passagem de elétrons. Ele vai catalisar essa passagem de elétrons do citocromo C para o oxigênio. Então, ele vai pegar os elétrons vindo aqui do citocromo C e vai passar lá para o oxigênio. Com isso, ele vai reduzir o oxigênio a H2O. Então, o oxigênio a H2O. Junto com o bombeamento de prótons. Por quê? O que é bombeamento de prótons? É mandar os prótons para fora, mandar o hidrógeno para fora. Então, além dele fazer isso aqui, ele está mandando mais 2 hidrógenos lá para a matriz mitocondrial para ajudar no gradiente eletroquímico. Então, complexo 1, complexo 3 e complexo 4 mandam fazem um bombeamento de prótons, mandam prótons lá para a matriz intramembranal, para a matriz mitocondrial, mandam lá para fora. E o citocromo C, o Q e o 2 só manda para frente, só pega de um e manda para o outro. Pega de um e manda para o outro. Meu Deus, que rabisqueiro.
Deu? Mais uma vez? Tá todo mundo vivo? Eu tô Sim. aqui ainda. Eu só queria perguntar se vocês viram com a professora se há chance Pois não. dela perguntar sobre as lançadeiras. A glicerol 3-fosfato, vocês já explicaram. Mas Uhum. aquela aspartato, malato, sei lá, aquela outra. Isso eu vou explicar mais pra frente, lá na formação de GMP. Tá bom. Eu acho que provavelmente ela pode perguntar sim. Mas por que você vai explicar junto com o GMP? Qual que você falou? Não, a lançadeira, porque assim, Ah, não, lançadeira não. Não, isso eu acho muito difícil ela perguntar. então tá bom. Rose, Oi. você acha que ela pode fazer pergunta por complexos, assim, por exemplo, assim, no complexo 2, né, qual enzima que transforma o succinato em fumarato? Ou Ela gosta dessas perguntas, né? ela pode perguntar, né, quais são os complexos que vão fazer esse bombeio, né, de prótons. Exatamente. Essa foi uma das perguntas que ela colocou lá naquele Word. Ela perguntou quais são os complexos que fazem o bombeio de prótons. Daí é complexo 1, complexo 3 e complexo 4, porque o 2 não manda para fora, ele só manda para a proteína C. Essa Isso. pergunta ela fez. Naquele Word que ela mandou de perguntas, essa tinha. Uhum. Ou ela pode perguntar também quais são os móveis e quais são os que não são Os móveis. imóveis, né? Uhum. Verdade, pode ser também. Vocês estão muito otimistas. É porque, na verdade, a gente já tem uma base de como ela faz pergunta, né? Eu percebi que ela gosta de cobrar coisas tipo assim, ó. Um exemplo aqui da coenzima que ela chama de Q, né? Coenzima Uhum. Q, ou biquinona. Ela pode botar assim, recebe elétrons de quais complexos, certo? Uhum. Complexo 1, complexo 2 e Ela das colocou também essa pergunta aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, porque as perguntas a gente flavoproteínas vai lá. fazer depois. Mas deixa eu só pegar aqui para mostrar. Ela botou essa de pontinho, ó. A coenzima Q reduzido recebe o nome de? Reduzido é o biquinol. O biquinona é oxidada. Eu acho que ela vai ficar mais nesse nível assim. Uhum. Opa, cadê meu Mas, de negócio? qualquer maneira, a enzima seria succinato desidrogenasa. Se ela pedisse, né, para a gente relacionar o complexo 2 com o É ciclo de... dessa maneira mesmo, Zara, que ela faz as perguntas. Uhum. Eu acredito que ela vai fazer nesse nível. Tá, eu vou continuar. E daí, no final, a gente responde todas essas perguntas aqui também. Já estão respondidas aqui e a gente vai respondendo junto também. Quimiosmose. Vamos ver onde que eu parei. Achei. Quimiosmose. O que é a quimiosmose? Ela vai se aproveitar do gradiente de concentração desse hidrógeno para formar ATP. Ó, um passo importante aqui dos complexos já. Complexo 1, 3 e 4 são responsáveis por bombear prótons para o espaço intramembranal, gerando um gradiente eletroquímico. Foi isso que a gente acabou de falar. O complexo 1, 3 e 4 são os únicos que vão mandar lá para fora. Com isso, ele vai gerar o gradiente eletroquímico. Essa é uma pergunta muito que eu acho que ela vai fazer, talvez mais nesse sentido. Ou seja, o que seria a quimiosmose? É o passo do hidrógeno que está acumulado lá na membrana até a matriz através da ATP sintasa. Vocês lembram a diferença de sintasa para sintetasa? A sintasa, ela não vai utilizar ATP, ela vai utilizar força próton motriz. Depois eu vou explicar o que é. A sintetasa, ela utiliza ATP. Então pensa, sintetasa, ATP. Sintasa não utiliza ATP. Essa foi uma pergunta que ela colocou no quiz no Instagram dela também. Isso aqui eu queria ligar a câmera para explicar para vocês. Peraí, deixa eu ver se eu consigo conectar com o meu Note. Que se eu ligar a câmera aqui, eu paro de...
de apresentar a tela. Pessoal, me tira uma dúvida aí. Tá aparecendo para vocês que tá gravando aí? Tá. Ah, certo. Deixa eu ver. Tá mudo, tá mudo. Tá desligado o microfone. Ah! Vai, agora vai. O rendimento de hidrogênio tá dando interferência? Tá, tu vai ter que desligar o microfone do tablet. Mas não tá ligado do tablet. Tá desligado do tablet. Tá dando interferência agora? Bosta. Teu microfone tá desligado, Ozzy. O inferno. Aí, agora foi, né? Agora sim. Tá. Rendimento de hidrogênio lá no espaço intramembranal. Como é que vai acontecer? O NADH, ele vai pegar 4 hidrógenos do complexo 1, 4 hidrógenos do complexo 3. Lembra lá o NADH? Que ele vai receber lá no complexo 1, vai mandar 4 hidrógenos para cima, nananã. Então, 4 hidrógenos no complexo 1, 4 do complexo 3 e 2 hidrógenos do complexo 4. Então, ele tem 10 hidrógenos. Com 10 hidrógenos, cada 4 hidrógenos ele vai formar um ATP. Então, fazem com a mão aí, 10. Cada 4, ele forma um ATP. Então, tira 4, forma 1. Tira 4, forma outro. Ficou só 2. Então, 1, 2 e meio. Ele produz 2 ATPs e meio. Porque ele pega 4 hidrógenos do complexo 1, 4 hidrógenos do complexo 3, 2 hidrógenos do complexo 4, totalizando 10 hidrógenos. 10 hidrógenos, 4, 1, 4, 2 e meio, que ficou só 2 dedos. O FADH2, ele tem menos prótons, menos hidrógenos, porque lá no complexo 1 ele não pega nada. Ele pega 4 do complexo 3 e 2 do complexo 4. Então ele fica com 6 hidrógenos. De novo, cada 4 hidrógeno que passa pela ATP sintasa forma um ATP. Então 6 menos 4 formam 1. Ficou 2 dedos, 1,5. 10 hidrógenos NADH, 2,5. 6 hidrógenos FADH, 1,5. Vocês entenderam? Senão eu tento ligar a câmera para explicar. Fica o dedinho, é mais fácil de entender. Eu tô aqui ainda? Ah, bem que podia ligar a câmera, mas tudo bem. Então vai, próxima. Síndrome de Melas. Ela disse que ia cair. A única coisa que ela focou mais nessa síndrome de Melas é que ela é uma disfunção das mitocôndrias. Ou seja, ela vai ocorrer na deficiência ou do complexo 1 ou do complexo 4. Ela vai produzir uma mutação no DNA mitocondrial e vai estar relacionada com a enfermidade de Alzheimer e diabetes mellitus. Então, síndrome de Mela, disfunção mitocondrial,
pode ser ou no complexo 1 ou no complexo 4, ela vai produzir uma mutação no DNA mitocondrial e vai estar envolvida na enfermidade de Alzheimer e diabetes mellitus. E vamos para o último, metabolismo dos hidrógenos. Amiga, você não vai Oi. falar dos inibidores da bomba? Da bomba de prótons? Isso. Eu acho que tem nas perguntas sobre os inibidores, daí a gente comenta lá. Inibidores dos complexos e da bomba, né? Que são Uhum. diferentes. Sim. E do metabolismo de nitrógenos também são diferentes. Então, bases nitrogenadas. A molécula de DNA, ela vai ser formada por um esqueleto que é formado por fosfato e açúcar. O que vai mudar nessa molécula vai ser as bases nitrogenadas, na parte variável da molécula. O que quer dizer isso? Quais são as bases nitrogenadas? A gente vai ter aqui, deixa eu tirar esse aqui. Adenina, guanina, timina e citosina. A gente vai ter as purinas e as pirimidinas. As purinas, elas vão ficar com adenina e guanina. Como que eu usei para... Deixa eu pegar aqui. Nossa. Como que eu usei para gravar isso? Qual é uma fonte pura que a gente tem? A água. Então, Ag de água, ela vai ser das purinas. E o que sobrou, que é a tiamina e a citosina, ela vai ser da pirimidina. A pirimidina, ela não chegou a entrar muito. Ela mais focou nas purinas. Pirimidinas. As purinas, elas são as maiores bases do DNA, porque elas são formadas por 2 anéis aromáticos. As pirimidinas são as menores bases, elas são formadas só por um anel aromático. Então, o par sempre vai ser uma purina com uma pirimidina, para ser importante a estabilidade do DNA para o equilíbrio do tamanho. Porque se tivesse 2 pirimidinas, teria uma ligação muito curta. Então, geralmente, a ligação é A com T, purinas com pirimidinas, e G com C. Purinas com pirimidinas também. Uma grande, uma pequena, uma grande, uma pequena. Os nucleótidos, eles estão formados por 3 componentes característicos. Base nitrogenada, que pode ser purinas e pirimidinas. Uma pentosa, que pode ser ribosa ou desoxirribosa. E fosfato, que pode ser 1, 2 ou 3. Podem ser também ribonucleótidos, que é ARN, ou desoxirribonucleóticos, que é ADN. Inibidores da biossíntese de purina. O que vai inibir a síntese de purina? Deficiência de ácido fólico, ele vai causar uma deficiência no RNA e no DNA. Compostos inibidores da tetrahidrofolato, que é a forma ativa da B9. E ácido micofenólico. Esses são 3 inibidores da biossíntese da purina. Biossíntese de nucleótidos da purina. Ele vai ocorrer por meio de 3 vias. 1. Síntese a partir de intermédios anfibólicos. O que é anfibólico? É quando é promovido a quebra de moléculas para liberação de energia no organismo. Esse consumo de energia vai ser aplicado na síntese de outras moléculas. Isso é anfibólico. Então, 1. Síntese a partir de intermediários anfibólicos. 2. Fosforribosilação de purinas, que pode ser por através da adenina e guanina.
E 3, fosforilação de nucleósidos purina. Vocês lembram qual é a diferença de nucleótidos e nucleósidos? Ó, lembra que geralmente a palavra mais ouvida é nucleótidos. Então, os nucleótidos, eles vão ser completos. Eles vão ter uma base nitrogenada, eles vão ter uma pentosa e eles vão ter um fosfato. Já os nucleósidos, eles não possuem fosfato. Eles vão ter só uma base nitrogenada e uma pentosa. Na biossíntese da purina, vai participar a ribosa 5-fosfato para produzir PRPP. Ela tem um gasto energético elevado e vai participar a glicina, glutamina, tetrahidrofolato, que é o intermediário do folato da vitamina B9. E agora a gente vai falar sobre formação de GMP e AMP. Qual é a diferença na via de formação deles? A formação de AMP, ela se dá pelo aspartato, ela utiliza aspartato. A doutora falou que ela quer saber também os intermediários metabólicos da formação desses dois. Então, formação de AMP, a gente vai ter adenilosuccinato sintetasa e adenilosuccinato. E vai ser por meio do aspartato. E a formação de GMP vai utilizar NADH e glutamina. E os intermediários vão ser IMP desidrogenasa e transamidasa. Todos esses nucleótidos, lembra, o nucleótido é o que tem os 3. Ele vai ter base nitrogenasa, pentosa e fosfato. Todos os nucleótidos sintetizados até aqui, eles podem passar por uma fosforilação e receber um fosfato, por meio de uma quinasa. Por exemplo, o AMP, esse aqui, ele pode receber mais um fosfato e virar ADP. E conforme a necessidade do organismo, ele pode se transformar em ATP. O GMP, recebendo um fosfato, ele vira GDP. O ADP, ele tem que estar disponível para fosforilação, tanto para formar oxidativa quanto para a formação do ATP. Então, aqui a gente pode formar o AMP em ADP e em ATP, dependendo da disposição dele na mitocôndria. E é isso, acabou. Amiga, você pode repetir de novo? Sim, qual parte? Quer começar da onde? Da formação Desde do o começo. do GMP. Desde o início. Tipo Qual? isso. Da formação do MP com o GMP. Tá. Deixa eu pegar aqui. Formação de AMP. Qual é a diferença? Ela fez essa pergunta lá no negocinho. Qual é a diferença da formação de GMP para AMP? O AMP, ele vai utilizar aspartato. O GMP, ele vai utilizar um transportador e glutamina. Meu Deus. Glutamina. Aí, agora sim. Como é que acontece a formação deles? Aqui a doutora falou para a gente prestar atenção nos intermediários metabólicos. Então, os intermediários metabólicos da formação do AMP vão ser adenilosuccinato sintetasa e adenilosuccinasa. E os intermediários metabólicos do GMP vão ser IMP desidrogenasa e a transamidasa. Rosy, essas não seriam as enzimas? Os intermediários, no caso, seriam esse aqui de baixo, a molécula, a AMP. Sim. Mas ela falou para gravar os intermediários e esses aqui.
Gravar as enzimas, então. Isso, os intermediários e as enzimas. Todos esses nucleótidos, eles podem passar por uma fosforilação. Eles podem receber um fosfato. Então, o AMP, ele pode se transformar em ADP, recebendo fosfato, e dependendo se tem um ATP livre, ele pode se transformar em ATP também. O GMP, recebendo um fosfato, ele pode se transformar em GDP, que também vai ser uma molécula para síntese de energia. Foi, amiga? Sim, foi. Obrigada. Querem fazer alguma pergunta ou querem ir para as perguntas agora? A gente pode ir para as perguntas e se faltar alguma coisa lá, a gente volta aqui de novo daí. Aí, já liguei o... Já tá ligado o áudio, tá? Já vai. Estão me ouvindo aí? Tá. Ah, sim. Então, primeira pergunta aí. Qual a função do ciclo de ácido cítrico? Alguém sabe responder? Qual é a função, né, do ciclo de Krebs, né? Alguém sabe? Qual é a função, gente? Vamos lá. A função do ciclo de Krebs. Bem, é fonte de coenzimas para a cadeia respiratória, produzir CO2 para os tecidos e oxidar o grupo acetilo da acetil-CoA. Isso. Aqui. Ah, meu Deus, peraí, como é que faz assim? Aqui, ó. Complementando, né? O ciclo de Krebs possui várias funções que auxiliam no metabolismo celular. Entre elas, podemos considerar a principal promover a degradação dos produtos finais derivados do metabolismo, dos aminoácidos, lipídios e carboidratos. Ela pode botar uma questão dessa como verdadeiro e falso, né? E mudar alguma palavra aí, igual ela fez na prova anterior. Aí ela botou aqui estabelecer a diferença, né? Qual a diferença entre o complexo 1 e o complexo 2 da cadeia de transporte de elétrons? Uma coisa que eu anotei aqui, que eu acho que pode ser importante, né, sobre essa questão do complexo aí, por exemplo, o complexo 1, certo? O que eu botei para fixar, certo? O complexo 1, por exemplo, é NADH desidrogenasa, né, o nome dele, e por cada NADH, o complexo 1 mobiliza 4 hidrógenos. Isso é o mais importante, certo? Que eu acho que a gente deve saber da questão do complexo 1 aí. Que para cada NADH, o complexo 1, ele vai mobilizar 4 hidrógenos. E como a Zera falou antes, né, esses hidrógenos, né, que vão ser mobilizados, eles vão lá para fora, certo? Por isso que vai ficando que mais ácido, né, o pH. Aí, deixa eu ver o que mais aqui pode ser importante aqui. E além dele mobilizar 4 elétrons, ele vai o que? Recebe 2 elétrons. Mobilizar 4 hidrógenos e recebe 2 elétrons aqui. Complexo 1 recebe 2 NADH
e transfere 4 hidrógenos para o espaço intramembranal, e o complexo 2 recebe 2 FDH e não é capaz de mover hidrogênio para a membrana. Vocês lembram disso, né? Então, o que é importante para a gente saber dessa parte de transporte, né? É essa questão. O complexo 1, ele vai transferir 4 hidrógenos. O complexo 2, ele não transfere, certo? Hidrógeno. Mas o complexo tanto quanto 1, né? Tanto quanto 2, ele recebe, certo? Ele faz essa questão de receber elétrons, certo? O complexo 1, ele vai receber 2 elétrons de NADH e o complexo 2 é de FADH, para a gente não confundir isso aí. Complexo 1, NADH e complexo 2, FADH. Que são os desacopladores da cadeia respiratória. Que são os desacopladores da cadeia respiratória. São proteínas que bloqueiam o fluxo de prótons realizado pelo ATP sintasa. A termogenina é uma proteína desacopladora que se encontra no tecido adiposo. Isso pode ser uma pergunta, né? Essa foi uma pergunta que ela fez na sala, na verdade, né? Então, ela pode botar o que são os desacopladores da cadeia respiratória. Ou ela pode botar, por exemplo, aqui, são proteínas que bloqueiam o fluxo de prótons realizado pela ATP sintasa, e ela pode botar o nome lá, a termogenina, ou ela pode mudar o nome, né, para dizer se é verdadeiro ou falso. Ela pode colocar CIT. CIT, né, qual é a proteína que bloqueia o fluxo de prótons realizado por ATP sintasa. A gente vai botar termogenina, que é a proteína desacopladora, que vai se encontrar no tecido adiposo. Quais são os complexos proteicos que bombeiam prótons na cadeia de transporte de elétrons? Vocês lembram? Quais são os complexos proteicos que vão bombear prótons na cadeia de transporte de elétrons? 1, 3 e 4. Isso mesmo. O 1, 3 e o 4. Lembra que o 2 ele não vai bombear prótons. Ele apenas recebe elétrons. E vai mandar para a coenzima C. E vai mandar esses 2 elétrons para a coenzima Q, né? Coenzima Q. Certo? É aquela mesma questão aí. Vem complexo 1, complexo 2, coenzima Q, complexo 3, citocromo C e complexo 4. É como se fosse uma rede, né, de energia. No meio do caminho, né, entre o complexo 1 até chegar o complexo 4, esses elétrons eles vão sendo transferidos, certo? A gente precisa entender isso. E uma das principais funções desse transporte é o quê? Mandar os hidrógenos para fora, certo? Para que depois gire a bomba, né? A bomba de prótons, né? Porque, tipo assim, se eu tenho bastante hidrógeno saindo, né, de um espaço e indo para outro espaço, é natural do nosso corpo tentar o quê? Fazer um equilíbrio. Então, o que é que esses prótons eles vão fazer? Pensa assim, eu tenho uma célula, certo? E dentro da célula tem cheio de hidrógeno, certo? E esse hidrógeno vai sair da minha célula para fora, certo? Mas aí no caso seria no espaço intramembrana, né? Deixa eu ver se eu tenho imagem aqui. E aí desse espaço intramembrana, esses hidrógenos vão querer retornar depois, aí que acontece a bomba, né? Formando ATP. O que se entende por gradiente eletroquímico? É o que a gente acabou de falar aqui. Gradiente eletroquímico é a diferença que ocorre entre as cargas elétricas de pH. Por quê? Porque se eu tenho hidrógeno sendo mandado para fora, né, para o meu espaço intramembrana, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma carga negativa dentro vou ter uma carga positiva. Não, peraí, eu me perdi aqui. Eu vou ter uma carga mais negativa. Como é que eu posso falar isso aqui? Menos negativa, não, e mais positiva. Ose, eu vou ter uma carga mais negativa, não é isso? Lá fora, não é isso? Quando os elétrons, os hidrógenos, eles são mandados para o espaço intramembrana,
vai ficar mais positivo, Vai não é ficar isso? mais positivo. Mais Isso vai correr positivo. a carga elétrica É e isso vai mesmo. ficar o pH ácido. E cá Isso vai dentro ser mais carga negativo. elétrica e câmbio de pH. É isso mesmo. Então, ficou clara essa questão aí do gradiente eletroquímico, por conta dessa questão que eu estou mandando, né, hidrógenos para fora, né, para o meu espaço intramembrana, vai criando esse gradiente, né, essa diferença aí, eletroquímica. Diferença entre purinas e pirimidinas. Eu não saberia explicar, não, só saberia citar que purina é a água e timina é o T, C e o U. Tem alguma coisa de ligação curta que a Ozzy falou, mas eu não saberia explicar. Aí, as purinas são as bases maiores do DNA. O Zé deu até um exemplo que eu gostei bastante, né? Purinas, né? Água, certo? Aí, no caso, purinas são as bases maiores de DNA, pois possuem 2 anéis aromáticos e é formada por adenina e guanina. Adenina e guanina. E pirimidinas são as bases menores de DNA. Vamos lembrar assim, ó, purinas são as maiores, certo? E pirimidinas, deixa eu ver aqui uma coisa pra gente associar aqui. Pirimidinas. Pensa assim, que as purinas, elas são água. Água, o tanto de água que tem no nosso planeta. É muita água. Então, elas são as maiores bases. Pirimidinas são as menores bases. Se uma é maior, a outra tem que ser menor. Por isso eu falei que as purinas, elas sempre vão se ligar às pirimidinas, para ter esse equilíbrio no nosso DNA. Uma grande com uma pequena. Porque se fosse, vamos supor, 2 pirimidinas, a correlação ia ser muito pequena. Então, eles iam acabar fazendo... como é que se diz? Desequilíbrio. Isso, um desequilíbrio no DNA. Então, purinas, bases maiores, purinas, água, ela vai vir adenina e guanina, e possuem 2 anéis aromáticos, que é lá na estrutura da adenina e da guanina. Elas são maiores. Pirimidinas, bases menores, porque elas possuem somente um anel aromático. E é formado pelo que sobrou, timina e citosina. Aqui, essa próxima pergunta é bem interessante, que pode cair na prova, isso aqui. Quais são os pontos de regulação do ciclo de Krebs? A gente vai ter o passo 1, passo 3 e o passo 4, certo? Que a gente já vem falando novamente aqui. O passo 1 vai liberar hidrógeno, né? Passo 3 também e o passo 4 também. Passo 1, citrato citasa, síntese do citrato a partir do acetil-CoA e oxalacetato. O passo 3, isocitrato desidrogenasa, oxidação e descarboxilação do isocitrato. E o passo 4, alfa-cetoglutarato desidrogenasa, descarboxilização oxidativa do alfa-cetoglutarato. A única coisa que tu pensa é passo 1, passo 3 e passo 4. Só isso. Pontos de regulação. Deixa eu ver outra coisa aqui. 3. Esse vai ter outra pergunta também, falando do passo 3 e passo 4. Já continuou? Continua. Pode continuar. Qual é o nome da enzima móvel do ciclo de Krebs? Essa aqui é outra pergunta que ela pode cobrar, né? Succinato desidrogenasa. Succinato desidrogenasa. Essa eu tava em dúvida sobre essa, conversei com algumas pessoas que também colocaram para tirar a mesma ideia aqui. Eu também. Eu acredito que é essa. Eu fiquei bem em dúvida nessa questão. Eu conversei com algumas pessoas da sala e eles tinham o mesmo raciocínio que o meu, então eu acredito que realmente é succinato desidrogenasa. Mas amanhã eu quero perguntar para ela só para confirmar. Exato. O slide grande está falando que essa enzima ela fica fixada na membrana mitocondrial e o citocromo C que fica livre no espaço. Sim, Isso. isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Se eu não tenho alguma coisa. Imóvel, né? Mas é do ciclo de Krebs, tu tá aí na cadeia de fosfato. Mas amanhã eu quero tirar essa dúvida com ela, mas eu acredito que é essa. Diferença entre nucleotídeo e nucleosídeo, né? A Zara falou no instante. Nucleosídeos não possuem fosfato e nucleotídeos possuem fosfatos.
É só lembrar assim, ó, nucleosídeos S de 100 fosfato, certo? E nucleotídeos T de tem fosfatos. Tem fosfato, certo? Nucleosídeos sem fosfato. E nucleotídeos T de tem fosfato, certo? Possuem fosfatos. Iago, deixa eu te falar. O nucleotídeo com fosfato seria a AMP e o GMP? Isso mesmo. E que exemplo teria de nucleosídeos? Nucleosídeos, não. Eu não vi nenhum exemplo de nucleosídeos, amiga. Então, deixa para lá. A única coisa que ela relaciona mesmo o nucleosídeos é essa diferença, que o nucleotídeos ele vai possuir tudo, a base nitrogenada, que vai ser a pentosa e o fosfato. E o nucleosídeos que não tem fosfato é somente a base nitrogenada e uma pentosa. Se ela falou algum exemplo do nucleosídeos, eu não peguei, mas eu acredito que ela não deu nenhum exemplo, não. Onde ocorre a cadeia de transporte de elétrons, o ciclo de ácido tricarboxílico e a fosforilação oxidativa. Lembrando que esse ácido tricarboxílico é o mesmo do ciclo de Krebs, tá? Ele tem 3 nomes. Então, onde é que vai acontecer? A cadeia de transporte de elétrons, né, vai acontecer na membrana mitocondrial interna. O ciclo de ácido tricarboxilo ou ciclo de Krebs vai acontecer na matriz mitocondrial. Isso aqui é uma questão que ela vai dar. Essa questão aqui de onde ocorre, né? Essa questão aqui, o ciclo do ácido tricarboxílico. Eu acho que ela pode dar uma questão dessa aí. Matriz mitocondrial, mas ela pode botar alguma pegadinha. Ela pode botar uma pegadinha pra gente. São parecidos, Eu já né? caí. Um é no interior da mitocôndria, um é matriz mitocondrial, são nomes muito parecidos, né? Isso. Ela pode botar, por exemplo, assim, o ciclo de ácido tricarboxílico acontece na membrana mitocondrial. Verdadeiro ou falso? Justifique sua resposta. Falso, né? Porque acontece na matriz mitocondrial. A fosforilação oxidativa vai acontecer onde? No interior das mitocôndrias ou cristas mitocondriais. Essa que eu diferente. teria dúvida, do jeito que ela colocou. Porque, pelo que a gente viu, as proteínas estão ancoradas na membrana interna. Isso. Mas a fosforilação oxidativa é só aquela parte que tem a ATP sintase, né? Isso mesmo. E a ATP sintase, ela tá onde? Ela tá... É isso, eu fiquei em dúvida nessa daí. Ela vai estar ali na matriz, no interior da mitocôndria. Mas ela não tem uma parte que puxa os prótons do espaço? Ela não bombeia? Sim, ela faz isso, só que daí isso já é o desequilíbrio lá, né? A quimiosmose, né? Isso, aham. Então tá bom. Mas ela ocorre mesmo no interior da mitocôndria. O que se entende por bombeio de prótons? Lembra que a gente falou lá da questão dos hidrógenos que saem, né? Saem para fora e o corpo ele quer o quê? Quer o equilíbrio, né? Então ele tende a retornar, certo? Esse retorno dele acaba provocando essa bomba de prótons. Aqui a passagem de prótons, né? Hidrógenos da matriz mitocondrial até o espaço intermembrana. Só um minutinho aqui. Esse. Tá onde aqui mesmo? Aqui, explique quais são e por que as vitaminas hidrossolúveis são necessárias para o ciclo de Krebs. Aqui, explique quais são e por que as vitaminas hidrossolúveis são necessárias para o ciclo de Krebs. As vitaminas hidrossolúveis é por onde se produz energia e são elas do complexo B. Ela pode perguntar quais são, né, as vitaminas, né, que são necessárias para o ciclo de Krebs. Ela pode perguntar ou colocar pelo nome mesmo da vitamina. Tiamina, riboflavina, niacina e ácido pantoteico. B1, B2, B3 e B5.
Quais são os transportadores eletrônicos participantes da cadeia de transporte de elétrons? NADH e FADH2. Que são produzidos lá no ciclo de Krebs. Lembra? NADH nos passos. 3, 4 e 8. 8 e o FADH no passo 6. Isso. O que se entende por quimiosmoses? A gente falou agora. Alguém quer responder aí? Quimiosmose é o passo dos hidrógenos que estão acumulados na membrana até a matriz, através da ATP sintasa. Cita os complexos participantes da cadeia de transporte de elétrons. Isso aqui está repetida, né? Complexo Não, 1. todos Sim. os complexos. É todos, né? Uhum. Complexo 1, 2, 3, 4. Que é o quê? Coenzima Q e citocromo C. Eu tinha entendido que coenzima Q e o citocromo C não eram complexos, eram proteínas enfim, tinha entendido que o complexo era só o 1, 3 e o 4. Sim, só que quando ela fez o resumo no quadro, deixa eu até achar onde que eu coloquei aqui. Eu também tinha entendido a mesma coisa, ó. Ela colocou exatamente isso aqui no quadro. Participam, complexos proteicos. Ela colocou todos eles juntos. Então, eu acho que ela vai considerar todos eles juntos. Todos eles como complexos proteicos. Porque ela escreveu exatamente dessa forma no quadro. Então, eu acredito que ela vai cobrar todos eles juntos. Thaisa, entra no complexo proteico por conta das subunidades proteicas que tem dentro deles. Então, entra dentro desse âmbito aí da pergunta. Aí cita todos mesmo. Eu lembro que eu perguntei isso no dia para ela. Não, essas subproteínas que tem dentro dos complexos é aquela ferro, enxofre, FMN, essas aí só tem no 1 e no 3, né? Acho que é outra coisa, Duda, que você está falando. Sim, mas eu perguntei eu perguntei se esses outros entravam também. E aí ela falou que sim. Beleza. Ela todos eles. Tem uma pergunta aqui que pode cair também. Acho que não está aqui. Mas falando aí de transporte, ela pode botar onde é formado, né, o primeiro transportador de elétrons de alta energia. Né? Onde é formado o primeiro transportador. Se você quiser até anotar aí, ó. É o passo 3 do ciclo de Krebs? Isso, eu passo etapa 3. Etapa 3, viu? Onde é formado o primeiro transportador de elétrons de alta energia, né? NADH, CO2. É no terceiro passo, né? Do ciclo de Krebs. E o segundo transportador de elétrons é na etapa 4. A gente está onde aqui? Porque o NADH produz promédio de 2,5 moléculas de ATP. Porque o NADH produz um promédio de 2,5 moléculas de ATP. NADH passa elétrons, né? Complexo 1, ele vai liberar 4 hidrógenos. Complexo 3, mais 4. Complexo 4, 2. Totalizando, a gente vai ter 10, né? Para cada 4 hidrógenos que passa pelo ATP sintase, se forma 1 ATP. Lembra disso? Então, aqui a gente vai ter o quê? 1 ATP. Peraí. Totalizando 10 hidrógenos para cada 4 hidrógenos que passa pela ATP sintase, se forma 1 ATP por isso, com 10 hidrógenos se produz 2,5 moléculas de ATP. Alguém ficou em dúvida dessa parte aí? Porque 2,5?
Próxima pergunta aí. O que se entende por força protomotriz? Gerado pelo movimento gradual de elétrons de estado que tem mais energia para o que tem menos energia, através de carregadores de elétrons ligados à membrana. Ou seja, esse movimento, né? Dos elétrons de um lugar para o outro, né? Gerando energia. Em quais passos do ciclo de Krebs se produz a descarboxilação oxidativa? No passo 3, quando a desidrogenase do isocitrato catalisa a descarboxilação oxidativa do isocitrato para formar alfa-cetoglutarato. E no passo 4 é a outra descarboxilação oxidativa. Nela, o alfa-cetoglutarato é convertido em succinil-CoA e CO2 pela ação do complexo da desidrogenase, do alfa-cetoglutarato e o NAD+. Serve como receptor de elétrons e o o CoA como um carregador de grupo succinil. Eu espero que essa pergunta não caia na prova. Mas, amigo, é o passo 3 e o passo 4. Coincide com o NAD, tirando o passo 8. O NAD não era 3, 4 e 8? Sim, é a mesma coisa, só tira o 8. Tira o 8. É passo 3 e passo 4 só. Eu só coloquei para explicar como ocorre a descarboxilação, mas se tu vê descarboxilação, é passo 3 e passo 4. Eu não sei nem falar essa palavra. O que se entende por anapleroses? É a reação de catabolismo e anabolismo para fazer a reposição dos intermediários do ciclo de Krebs. É a reação do catabolismo e anabolismo para fazer a reposição de intermediários do ciclo de Krebs. Aí agora a próxima pergunta, né? Cita 3 inibidores da biossíntese de purinas. A gente vai ter deficiência de ácido fólico, compostos que vão inibir a forma ativa de B9, né? O tetrahidrofolato. E ácido micofenólico. Quais são as proteínas móveis da cadeia de transporte de elétrons? A gente vai ter apenas a coenzima Q e o citrocromo C. E o complexo 4,6, não? Ah, sim. Coenzima Q e citrocromo C. A coenzima Q reduzido recebe o nome de O biquinol. biquinol, isso mesmo. Ah, não está escrito aqui. O biquinol, né, a forma reduzida, e o biquinol, a forma oxidada. Isso aqui é uma pergunta que com certeza ela vai cobrar. Cita os intermediários anfibólicos necessários para a biossíntese de novo de las purinas. Quais são os anfibólicos, né, intermediários? Quais são os intermediários anfibólicos, né, necessários para a síntese de novas purinas? Ribosa 5-fosfato, PRPP, IMP, monofosfato de adenosina, AMP e GMP. Cita 3 reações anapleróticas. Lembra da pergunta da anaplerose aqui em cima? Que é a pergunta da anaplerose? Aqui. O que era? O que é a anaplerose? Só para a gente recordar. É a reação de catabolismo e anabolismo para fazer a reposição dos intermediários do ciclo de Krebs. Agora tu vai dar 3 exemplos. Então ele usa catabolismo, né? E anabolismo para fazer a reposição intermediária do ciclo de Krebs.
Aí aqui vem a pergunta, né? Cita 3 reações anapleróticas. A formação de oxalacetato pela carboxilação do piruvato, que é catalisado pelo piruvato e carboxilasa. O lactato, da gluconeogênese, que entra no ciclo por meio da oxidação até o piruvato, que depois se descarboxila até o oxalacetato. E o glutamato e a glutamina são substratos anapleróticos importantes, pois dão alfa-cetoglutarato como resultado das reações catalisadas pela glutaminasa e glutamato desidrogenasa. A gente pode botar, tipo, 3 reações anapleróticas. Acho que, tomara que ela não cobre isso aí, não. Formação de oxalacetato pela... Desenha como ocorre o transporte de elétrons em la membrana interna das mitocôndrias. Na cadeia respiratória, 4 grandes complexos proteicos inseridos na membrana interna da mitocôndria realizam o transporte dos elétrons de NADH e de FADH2, formados na glicólise e no ciclo de Krebs, ao gás oxigênio, reduzindo-os a NAD e FAD, a NAD e FAD, né? Respectivamente. Esses elétrons possuem grande afinidade com o gás oxigênio. Os elétrons do NADH e do FADH2, atraídos pelo gás oxigênio, percorrem um caminho por entre os complexos proteicos, liberando neste trajeto uma grande quantidade de energia. A energia liberada pelos elétrons na passagem de uma proteína a outra da cadeia respiratória é chamada de força eletromotora e ocasiona a passagem dos íons hidrógenos da matriz mitocondrial para o pequeno espaço entre as membranas da mitocôndria. Alguém ficou em dúvida sobre dessa parte aí? Porque o NADH e o FADH produzem diferentes quantidades de moléculas de ATP na fosforilação oxidativa. Cada molécula de NADH produz 2,5 moléculas de ATP, como a gente viu anteriormente lá em cima, né? Enquanto o FADH produz 1,5 moléculas de ATP. Isso se deve, pois o NADH passa ao total de 10 hidrógenos, sendo eles do complexo 1, complexo 3 e complexo 4. A gente tem que lembrar isso aí, o complexo 1, 4 hidrógenos, complexo 3, 4 hidrógenos, e complexo 4, 2 hidrógenos. Complexo 2 não passa hidrógenos. Já o FDH passa elétrons somente do complexo 3 e 4, totalizando 6 hidrógenos. E lembra que o que a gente falou, para cada 4 hidrógenos, a gente tem o quê? Um ATP, certo? Complexo 3 e complexo 4. Então, aqui a gente vai ter 1,5 moléculas de ATP, enquanto o NADH produz 2,5 moléculas de ATP. Cite 3 exemplos de inibidores da cadeia respiratória: monóxido de carbono, opioides e cianuro. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Amigo, você acha que ela não pode pedir a sequência da biossíntese da purina, não? Da biossíntese das purinas? Você acha, Lúcia, que ela pode perguntar? Pode ser que sim, Tipo né? assim, aonde ocorre Eu o acho que primeiro... não, porque ela disse que ela ia fazer somente uma pergunta sobre as purinas. Então, eu acho que ela vai fazer uma coisa mais específica. Tipo, qual a diferença de purina e pirimidina? Mais alguma coisa nesse sentido, porque ela disse que teria somente uma pergunta sobre isso. É que eu anotei aqui que primeiro CR do primeiro anilho, segundo CR do segundo anilho. Tomara Sim, Uhum. que ela não cobre isso, então. Eu acho difícil. Mas eu acho que, se eu não me engano, eu mandei isso no grupo de interação também, né? Desse dos CRs. Mas eu acho difícil ela cobrir isso.
É um assunto complexo, né? Que, infelizmente, a gente tem coisas que a gente vai ter que gravar mesmo, decorar, porque mas pelo menos os passos mais importantes, né, tanto lá do ciclo de Krebs quanto do transporte de elétrons, é bom a gente vocês fazerem um repasso, né, depois, principalmente na parte lá dos complexos, né, 1, 2, coenzima Q, complexo 3, citromo C, complexo 4, né, para ver o que acontece de mais importante nessas partes aí, certo? Como a gente falou anteriormente. E sobre quimiosmoses, né? Que é o processo pelo qual vai se aproveitar aquele gradiente lá de concentração de hidrogênio. São coisas assim que ela pode cobrar. Eu acredito que ela não vai fazer pergunta muito complexa, né? Se a prova dessa vai ter, eu pensei que ia ser pior. A prova passada lá, mas vai ter umas perguntas mais diretas. Acho que ela vai ser mais objetiva. Ela é mais objetiva. A prova dela é o mais difícil que seja um pouco mais objetiva, né? Alguém tem alguma coisa para perguntar? Alguma contribuição a fazer? Só gratidão. Gente, a aula de fisiologia, então, pro dia 12, certo? Daqui até lá a gente vê um horário que fica bom para todo mundo, já que a prova de fisiologia foi adiada, tá bom? Espero que o professor não cobre assunto novo. Eu acho que vai cobrar, com certeza. Pode ser, né? Sim. Ele vai colocar, como a gente vai ter 2 semanas agora daqui para lá, ele pode colocar reprodutor. Mas a gente ainda tem mais um dia ainda para estudar para bioquímica. Vamos mandar isso lá no grupo? Vou mandar no grupo e o slide também. Pronto, a Uzi vai mandar o slide no grupo e as perguntas no grupo. Aí quem tiver perguntas também que fez aí no caderno, puder compartilhar aí, tá bom? Boa noite a todos. E a gente se vê em breve, hein? Amanhã.